centenas de militares
Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Futura. Bom dia aos nossos amigos internautas que estão acompanhando o programa Novo Tempo. Hoje um novo dia se inicia para todos nós, sob as bênçãos do nosso Pai Celestial, do nosso Pai Criador. E hoje, como todos os dias, as oportunidades de crescimento, de melhora de cada um de nós, nos possibilita esse reencontro com a natureza, reencontro com o próximo, reencontro conosco mesmo, onde nós refletimos a bondade do nosso Pai Celestial em conviver com todos nós com paz e harmonia. E acompanha hoje, está conosco hoje no programa Novo Tempo, que eu dedico aí meu bom dia, Nádia Maria, Carlos Gomes e Nilda Bittencourt. Bom dia. Bom dia, Santana. Bom dia, Carlos Gomes, Nádia Maria. Bom dia, internautas. Bom dia, ouvintes. Sejam todos bem-vindos. Carlos Gomes, bom dia. Bom dia, Nilda, Santana, Nádia e todos que nos honram com a sua presença, quer nos assistindo, quer nos ouvindo. Que Jesus nos abençoe. Mandamos aqui um abraço para o seu Gilson, que não pôde estar presente, e que possamos levar às pessoas mais uma alternativa de pensar a vida, de pensar a si mesmo e melhorar a sua caminhada. Muito bem, Santana, hoje nós não temos aqueles recadinhos básicos, né? Isso, hoje nós temos só o atendimento fraterno. Com você. Isso, a partir das 14 horas estaremos lá. O seu Gilson ainda está impossibilitado de comparecer. E teremos a nossa exposição hoje às 20 horas. Falaremos um pouquinho sobre felicidade e infelicidade terrena. Muito bom. Bom tema. Da questão 920 até a questão 933 do Livro dos Espíritos. Vamos conversar sobre isso. E hoje essa é a nossa agenda, né? Hoje à tarde estaremos lá à disposição. Muito bem, Carlos Gomes. E lá no NEFA? Lá hoje não temos, né, presencial. A próxima agora será no sábado, às 15 horas. Temos a evangelização infantil e no salão evangelização para os adultos. E às 16h30, evangelização para os jovens, né? Temos a Mocidade Espírita Fonte Viva, né, onde os jovens vão conversando com os jovens e aprendendo também sobre a vida. Muito bem. Santana, eu quero começar o programa parabenizando a todos que participaram de alguma maneira do bingo da nossa festa julina. Foi muito bom. Muito bom. E o que me gratificou mais, ô Santana, é ver os jovens assumindo para si responsabilidade, que é o que a gente estava precisando, né? E ver que as pessoas que estão chegando na nossa casa, mesmo que não sejam jovenzinhos, 18, 19 anos, igual os estudantes lá, mas também pegaram para si essa responsabilidade. Isso eu fiquei emocionada. Isso aí é muito positivo, né? A Casa Espírita proporcionar essa integração do experiente com aquele que tem menos experiência. O Carlos Gomes acabou de citar agora da Mocidade, Fonte Viva. Aí nós começamos a ficar felizes porque há jovens interessados em coisas sérias, né?
Lógico que tem um momento de descontração, como aconteceu na festa junina, no nosso pastelzinho de milho, nossa canjica, aquela alegria, o bingo, toda aquela brincadeira do bingo. O Edson também teve uma maestria para dirigir o bingo, muito bom. Quer dizer, aquilo que a gente percebe, né? O Centro de Educação Infantil Lar de Meimei, com toda a sua estrutura, as professoras, a direção, fizeram um entrelaçamento com o Centro Espírita Allan Kardec maravilhoso. Então todo mundo estava feliz, todo mundo estava trabalhando. Um pequeno frio, né, vamos dizer assim, né, que é natural desse mês que nós estamos, mas esse entrelaçamento, essa alegria de estarmos ali trabalhando para o bem de uma instituição, como você acabou de falar, é emocionante. Todo mundo trabalhando, não foi fácil. Um evento desse exige da coordenação, no caso da Tayana, da Maiara e de todas as professoras, um entrosamento muito sadio. E a gente percebe que é isso. Quem esteve ontem, antes dessa equipe, né, também conduziu com muita galhardia, justamente, com muita alegria aquela instituição, que é o Centro de Educação Infantil Lar de Meimei, com muita, vamos dizer assim, vontade que aquilo crescesse, e hoje está crescendo. De 80 crianças, passamos para 95, então são 95 pais, 95 mães que estão aí podendo trabalhar, deixando seus filhos, suas filhas, conosco lá, com a nossa equipe, para que o pai possa trabalhar com tranquilidade. Foi muito boa a festa. Isso aí quebra também algumas falas, né? O jovem não quer nada, mas o que estamos proporcionando para eles em termos de trabalho para que eles possam querer. Isso. Às vezes eles não querem nada porque nada é oferecido a eles, né? Então tem o nosso papel de adultos também de oportunizar e acreditar que eles são capazes. Uhum. Também gostaria de agradecer, também aproveitar o agradecimento ao nosso Sociedade Desportiva Huracan Futebol Clube, Mauri, querido, que deixou lá o espaço à nossa disposição, a cozinha. Então foi algo assim bem gentil da diretoria, e fez, né, proporcionou a todos os pais um espaço tranquilo, as crianças puderam brincar com segurança, foi muito bom. Parcerias, né? Isso, são parcerias. Santana, e a decoração, cada cantinho lindo, né? A Marice Marra e a sua equipe foram maravilhosos, né? Foram pessoas que trabalharam lá desde cedo, esticando o fio, a Margarete. Então a gente percebeu que todos estavam lá. Não vou conseguir lembrar o nome de todos, porque a minha cabeça agora não está voltada para isso. Mas todos trabalharam, como você disse no início, direto ou indiretamente, não só com o bingo, mas a confecção do alimento, a confecção das brincadeiras, as professoras, todos estão de parabéns. Foi um evento maravilhoso. A família Lar de Meimei ficou muito bom. E como você vai falar de felicidade hoje, felicidade é isso, é fazer tudo com qualidade, né? Por menor que seja, né, o que a gente vai fazer, se coloque que fica bonito, porque você colocou uma energia do bem. E foi o que todo mundo que foi lá, né, absorveu essa energia, saiu bem, porque a festa tem, além do objetivo, né, de angariar fundos, né, também da confraternização, que é o que estamos precisando no mundo. Verdade. Né, que as pessoas se vejam mesmo como irmãs e irmãos, porque esse país, né, se denomina cristão. Mas precisamos esforçar para que atitudes cristãs aconteçam na prática. Não, e o povo bonito, você vê que eles prepararam. Sim, pegaram a roupa de domingo. É qualidade, Sim, por que não? Foram para lá, gostei de ver. Tinha mãe e filha trabalhando, pai a festa de trabalhando. Família, né? Eu achei lindo, parabéns. Eu adorei o quentão medicinal. O quentão medicinal. O pessoal, mas não tem nada, não vou tomar não. Por quê? Porque tem álcool. Não, isso aqui é medicinal. Isso aqui não tem nada de álcool. Foi a Mirna Aparecida, foi ela que fez aí o quentão. Parabéns para a Mirna, porque não foi só o quentão que ela fez, né? Ela, o Luiz trabalharam também, a Vanessa, a Camila. Então, pessoas que estavam lá desde a semana, sabe, descascando as coisas, cortando, uma maravilha. Não é fácil um evento como esse. Não é fácil, não. É verdade. Diz que o Marquinhos fez o pão com pernil? Isso, maravilha. Todo mundo trabalhou, todo mundo se engajou,
deu a sua contribuição. É isso que é bonito, né? É isso que é lindo. Deu o que podia dar. Então, juntou tudo isso, deu a maravilha que deu. Muito bem. Muito bem. Isso mostra que é possível. Quando nós queremos, tudo é possível. Muito bem, Carlos Gomes. Bom, hoje nós vamos falar sobre o espírito de verdade Isso. no Evangelho segundo No o Espiritismo, Espiritismo. não é? O espírito de verdade é Jesus, que chefiou a equipe dos espíritos manifestantes a Kardec, que não diz isso abertamente, mas a doutrina dos espíritos nolo mostra. Justamente. Então, o que é o espírito de verdade? É Jesus? Nós vamos aí recorrer à Bíblia, né? Quando Jesus prometeu o Consolador prometido, queria lembrar tudo que ele tinha dito e iria acrescentar. E aí nós percebemos que o Espírito de verdade, esse guiado pelo nosso Mestre Jesus, trouxe essas informações e, logicamente, trouxe para quem tinha essa tarefa. No caso, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, com seu apelido, com sua alcunha, né, de Allan Kardec. Então nós percebemos que Allan Kardec, ao presenciar o que presenciou na época, começou-se aí um bom trabalho. Né, Carlos? Porque o próprio, né, no próprio Evangelho diz que Jesus, né, não poderia dizer tudo à sua época, né, que as pessoas ainda não tinham maturidade para entender, e por isso falou por parábolas. Mas com o Espiritismo, né, associando ciência e filosofia, clareia um pouco mais o que Jesus veio fazer aqui na Terra, acrescentando e comprovando que a morte não existe e que tudo continua do outro lado, e o mais importante, por que sofremos, né? Colocamos o entendimento no sofrimento, que muita gente ainda fala, né? Por que Deus permitiu, né, campo de concentração, né, todos esses sofrimentos, guerras? Ele não está vendo isso, né? Então, é entender um outro Deus, né? Entender que nós somos responsáveis pelas nossas ações e toda causa tem um efeito. Só que para entender isso, precisamos acrescentar o fenômeno da reencarnação. E tem gente, quer dizer, uma parcela mínima, né, Santana, que ainda não aceita a reencarnação. Pelo que eu ando conversando, muita gente já consegue assimilar mais essa ideia da reencarnação. Justamente, quando nós começamos a entender isso, né, porque a reencarnação não é questão de aceitar ou não aceitar. Vai acontecer. Vai acontecer. Quando nós começamos a entender isso, começamos a ver o porquê desse anúncio da vinda do Espírito da verdade. Porque a verdade vai nos tornando cada vez mais conscientes e livres para tomar uma atitude A, ou uma atitude B, uma atitude C. Ou seja, o conhecimento que estava sendo colocado um véu sobre ele, né? Esse conhecimento, o Espírito da verdade veio abrir isso. Mas não abriu só para Allan Kardec, já teve os seus precursores. Tiveram pessoas que antes mesmo de Allan Kardec começaram a registrar a imortalidade da alma através das manifestações espirituais. E até hoje acontece isso, né? Não só as manifestações, como também as comunicações espirituais. O Espírito da Verdade tem essa função. Todas as religiões acreditam em reencarnação, somente uma parte do cristianismo que não. Os judeus também acreditam. Então, se o cristianismo sai do judaísmo, em que momento isso é quebrado, cortado? Teve uma intenção por detrás. Né? Porque se você for ver desde os Vedas, né, as religiões orientais, só que eles explicam de uma outra forma. Então, muitas pessoas, como você disse aí, acreditam em reencarnação, mas não entendem o processo. O Espiritismo veio explicar racionalmente como isso é possível e é muito lógico, né? Só que as pessoas não entendem por causa da questão da ressurreição. Né? Vai isso voltar eu ia tocar também. no mesmo corpo? Não. Né? Você vai ter um outro corpo com o mesmo espírito. Né? Então, nós, ao desencarnarmos, nós vamos para o que chamamos de erraticidade, que é o plano espiritual, com o corpo do espírito, que se chama perispírito.
e o corpo de carne vai se decompor para ser aproveitado por outros corpos na Terra. Nós estamos doando as partes do nosso corpo para se construir outros corpos. E lá do outro lado aprendemos também, é planejado uma outra vida que não é imediatamente. Tem gente que acha que vai e volta, não é assim tão simples. Tem todo um planejamento. Vocês acabaram de falar aí, todo o planejamento para fazer essa festa de sábado. Para a nossa existência também tem todo um planejamento que pode demorar até 100 anos, né? Para que a gente retorne, né? E para que, com quem, onde, quando vamos retornar, com um objetivo. A vida tem sentido, sim. Tem objetivo, sim. É planejada, sim. E o Espiritismo vem comprovar isso, e essa certeza nos livra do próprio suicídio. Porque se a pessoa não coloca objetivo até no próprio sofrimento, entendendo por que sofremos, ela quer ir embora na primeira dor. Não tem a moça aí que está com dor no corpo querendo fazer a eutanásia? Eu né? coloquei. Então até. as pessoas não aceitam a dor, o sofrimento, porque não colocam sentido nele. E ao contrário de Celine Dion, né? Que está malíssima com lutando. aquela doença dela, que ela está dura. O sofrimento dela. E temos que entender que o sofrimento de um vai auxiliar as pesquisas para os que vierem depois, como as anomalias. Né? Quem nasce aí com microcefalia, se todos tivessem sido abortados, quem é que iria pesquisar para ver a causa, para ver tratamento, o próprio câncer? Né? Hoje temos muitos tratamentos em relação ao câncer, muito melhores do que antigamente, por causa dos que ficaram. Né? Se todos que descobrem que tem câncer vão se matar, como é que nós vamos salvar os demais? Demais. Né? A gente sabe que às vezes a ciência nossa avançou tanto que no útero da mãe a criança já toma remédio para evitar, ou sentiu-se a presença de uma doença, já começa a tratar lá no útero da mãe aquela provável doença. Então, olha quanta coisa a ciência avançou por causa das pessoas que ajudaram na ciência. A gente sabe também, como o Carlos Gomes falou, dessa irmã nossa que está pensando em acabar com a dor, né? Da utilidade da dor. Ela está fazendo até vaquinha, Santana. Isso, justamente. A gente olha, né? O quanto a visão nossa é imediatista. É só esta existência, não tem outras, né? Então, não tem continuidade. Não tem continuidade, não tem reencarnação. Quer dizer, a Celine Dion está mostrando para nós que ela está passando por toda essa experiência e que a próxima vai ser muito melhor. O Carlos Gomes acabou de falar do planejamento de uma existência e ninguém planeja uma viagem daqui ao Rio de Janeiro onde os 4 pneus vão furar ao mesmo tempo. Todo mundo planeja para ir e voltar com maior tranquilidade. E é isso, a misericórdia de Deus faz isso. A gente vem para cá para chegarmos felizes e sairmos felizes daqui. O amor de Deus é isso, o amor dos nossos pais, de nós que somos pais. Agora, tem um detalhe importante nessa moça aí, que quando o médico ficou sabendo, né, um médico mineiro até, ficou sabendo, Nádia, se você olhar no meu site, você vai encontrar essa matéria. Acontecimentos. Você vê que o médico entrou em contato, trouxe ela para Minas para poder tentar mais uma vez um tipo de tratamento. Tá vendo? Essa é a função dos médicos. Prolongar a existência nossa o máximo que puder para a gente aprender. Porque não tem como fugir, vamos dizer assim, da morte, né? Mais cedo, mais tarde, nós iremos, mas não significa que tem que abreviar. Né? Significa que nós temos que lutar. A ciência está aí, os nossos irmãos médicos estão aí para nos ajudar com o conhecimento deles a ficar o máximo possível aqui, a assimilar essa experiência o máximo possível. Eu vou perguntar para vocês, quem disse que o Espiritismo é o Consolador prometido? Isso. Quem falou? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, esse Espírito que se denominou verdade, aí nós temos que entender o seguinte. O quê? Que os Espíritos não apareceram para Allan Kardec, né, falando, eu sou Jesus, eu sou isso. Né? As ideias vieram através de meninas muito jovens, né, que não tinham por que mistificar, né, as comunicações, e um deles se denominou verdade, e disse que o Espiritismo seria a terceira revelação, né, o Consolador prometido.
Eu, particularmente, né, por muito tempo, achei que seria uma arrogância dos espíritas acharem isso, que a gente é o Consolador Tomar pra prometido. si. Mas ao longo do tempo, estudando o Espiritismo e outras, né, filosofias ou linhas, né, de consoladoras, eu vi que realmente há que se concordar, porque tudo que o Espiritismo fala não está nada contra o que Jesus veio falar, exemplificar, e espera que façamos igual a ele. Né? E o Espírito Verdade ainda nos deu 2 orientações, só 2. Ah, Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Ou seja, esse ensinamento é para toda a humanidade. Por quê? O que viemos fazer aqui, o que é o Espírito? 2 coisas só, o que pensamos e o que sentimos. Não é? Como é que melhoramos nossos pensamentos? Estudando nos livros e na vida. E como é que melhoramos os sentimentos, como já falamos aqui? Aprendendo a amar. Né? Então ele falou para os espíritas e para toda a humanidade, que não é diferente do que Jesus disse, que devemos nos amar uns aos outros, como, começando por nós mesmos. Amar ao próximo como a ti mesmo, e só assim poderemos dizer que amamos a Deus, que não vemos. A gente percebe também as informações, o instruir-vos, que o Carlos Gomes acabou de citar, as informações como consolam aqueles que estão desesperados. São racionais. Né? São consolações racionais. Então, quando a gente assiste aquele filme As Mães de Chico e outras, a gente percebe quantas pessoas foram consoladas ao saberem que os seus filhos amados continuam vivos, continuam amando, continuam se preparando para outros voos mais altos, mais lindos. bem que poderia vir mais chique aqui para nós, né? Não precisa vir. Os médiuns é que precisam, né, se preparar melhor, Isso. que as mensagens chegam. E como chegam, né, nas casas Não, espíritas. eu quero um Chico com toda aquela bondade toda. Mas quando a gente pensa assim, a gente está atribuindo ao outro fazer algo para nós. Por que não os imitarmos? Ele já, Né? deixou Já isso fez a nele, parte né? Deixou o dele. recado. É igual a pessoa que é devota de um santo, fica pedindo as coisas para ele. Por que não fazer como o santo fez, para se santificar também? Então nós temos uma visão ainda idólatra das coisas, né? Tem alguém a minha salvação virá do outro, externo, e não por mim mesmo. Então isso o Espiritismo vem nos dizer também da religião da autonomia. É você que constrói o seu futuro a partir de agora. Né? E não é Jesus que salva, sou eu que me salvo seguindo, imitando o que eu já consegui de Jesus. Senão a gente terceiriza a nossa É o que o caminhada. Chico fez, né? Sim. É o que o Chico fez, o Divaldo fez, Madre Teresa de Calcutá fez, Irmã Dulce fez, copiando Jesus, né? Não Aprendendo ficar com Jesus. pedindo, senão a gente não É, sai a do gente lugar. só pede, É igual né? o pai e Tem que mãe. Se agradecer. os pais derem tudo para o filho, quando é que ele vai aprender a ser maduro, adulto? Infelizmente, muitos fazem Autonomia, isso, né? Querem carregar o filho a vida inteira. Carlos Gomes, todas as religiões pregam o amar uns aos outros. Sim. E a ouvinte achou que isso era prerrogativa do Espiritismo. Não, o Espírito Verdade vem confirmar, né? Porque como religião também ele não é diferente das outras. Em essência, toda religião, né, o seu objetivo é formar o homem bom. Né? E para nós cristãos ocidentais, o homem bom que devemos imitar é Jesus Cristo, o único perfeito que habitou a terra. O Marcos está por aqui, mandando bom dia. Fátima Goulart, Ana Lúcia Passos, Luciane Marra, a Marília. O Fernando Teja está dizendo, disse Jesus, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, Isso. e Ele lhes dará outro Consolador. Consolador. Justamente. Porque Jesus consolava a todos. O que a pessoa espera se aproximando de Jesus? Jesus não tem julgamento, Jesus não tem predileção, Jesus não gosta de A e de B e de C não. Então, quando a pessoa se aproxima de Jesus, vê a paz que ele traz, o conhecimento que ele traz, a alegria que ele traz,
Só o fato de estar perto, não é o fato nem de falar, não. De estar perto de Jesus. Lembra da mulher hemorroísa, né? Hemorroísa. Ela encostou na veste de Jesus e foi curada. Então a gente percebe que só o fato de estar perto de Jesus, nós aqui começamos a falar de Jesus, nós nos emocionamos. E olha que estamos muito assim, abaixo em condições espirituais de Jesus. Ô, Santana, e quando a gente ora com fé, como acontece, né? Gente do céu. É que a gente se abriu para que acontecesse, né? Porque Permitiu. a oração é uma expansão da mente, né? Não é para chamar Jesus de volta, que já esteve aqui, mas para que a gente se expanda ao máximo para tentar chegar o mais próximo dele. E o que é consolar, né? A gente está falando de consolar. Quando, né, o Santana e o seu Gilson dizem, né, que tem um atendimento fraterno, o que as pessoas vão procurar? Né? O próprio consolo para as suas dores. Né? E eles não fazem nenhuma mágica, eles dão uma palavra, né, que é o que a pessoa precisava ouvir, porque ela não está ouvindo nem a si mesma quando está com um problema. Isso. É mesmo. Né? Então, as instruções que os espíritos nos trouxeram, né, e que Kardec organizou nos livros, nos consolam pela sua racionalidade. Né? É assim, tem as causas anteriores das aflições, né, e presentes dessa vida e de outra, para nós justificarmos e entendermos por que dessas dificuldades que todos nós, sem exceção, enfrentamos nesse mundo de provas e expiações, que não é o único, é um mundo ainda em crescimento também. Então são muitas informações, por isso que o Espiritismo é estudo em primeiro lugar. Nós todos aqui, né, não somos experts em Espiritismo, somos estudiosos, né, sempre estudando, né? Aprendizes, tentando clarear um pouco a nossa visão de mundo, né, para que fique mais fácil, de certa forma, caminhar por aqui. Na Bíblia, eles falam muito no Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é o Consolador. O que seria o Espírito Santo? Veja só, é que não podemos individualizar, mas todo espírito que busca essa santificação, ele se torna um espírito são, sem máculas, sem impurezas, mas ele não é criado, né? São, ele trabalha, nós estamos nos trabalhando para isso. Leon Denis, ele vai dizendo em algumas de suas obras que a gente vai lá do mineral, passa pelo vegetal, pelo reino animal, estamos no reino hominal, mas nós estamos olhando o reino angelical, o reino dos espíritos puros. Então começamos a desejar estar nesse reino de pureza. E todos nós iremos nos tornar espíritos santos, né? Lógico, aqueles que já estão mais à frente têm um coração muito maior e, logicamente, por ter uma experiência maior, tem mais condições de nos ajudar. Essas condições as pessoas chamam de poder, né? Jesus tem poder. Na verdade, Jesus tem conhecimento. E o conhecimento faz com que ele fez o que ele fez, né? Colou a orelha do soldado quando Pedro arrancou a orelha com a espada, né? Levantou o paralítico, curou o cego. Isso é conhecimento. Ele tinha um conhecimento de uma física quântica ou qualquer outro nome que queiram colocar, mas ele tinha uma coisa chamada amor pelo semelhante. Então, muito, isso, né? Que eu ia falar, ele tinha um conhecimento, né, envolvido num amor profundo, né, que dava fundamento ao seu conhecimento. Por isso que ele fazia, né, o que fez. Né, e Espírito Santo, nós não usamos esse termo no Espiritismo. Né? Para nós são espíritos superiores ou espírito de luz, porque se iluminaram com as suas ações, né, em diversas encarnações. Ô Carlos Gomes, ainda há pouco eu falei da fé, né? Mas a gente escuta também, ouvi falar muito em adoração. Tem uma diferença entre adorar, ter fé? Kardec colocou na terceira parte do Livro dos Espíritos sobre as leis morais. E uma dessas leis é a lei de adoração. A lei de adoração é você aceitar e sentir que há algo acima, né, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que começa lá nos tribais,
Por que os tribais tinham lá totem? Por que eles adoravam algo maior, reverenciavam um grupo que ainda não tinha nenhuma inteligência formada, era mais instintivo, né? Porque no íntimo, em espírito, sabemos que há algo maior, um mundo maior, que os próprios filósofos falavam sobre isso. Platão foi quem mais falou, né, da cidade de Deus, do mundo das ideias, e a gente sempre olha para cima, tem algo acima de nós, né, que na verdade é em outra vibração. Então, se adorar é se reconhecer necessitado de algo maior, e nessa necessidade vamos construindo uma fé, que a fé se constrói para essa nossa caminhada. Voltando à questão dos suicidas, quem se suicida perdeu a fé em si, no mundo, em algo mais. Uhum. Como é que eu explico aqui? O que é Jesus para o Espiritismo? Jesus é o único ser perfeito que pisou a terra e é considerado para os espíritas modelo, guia. Né, para podermos caminhar com objetivos na vida. Qual é o objetivo do espírito? Qual é o sentido da vida? É chegar ao mais que pudermos próximos a Jesus. Citamos há pouco Chico Xavier. Chico Xavier, na espiritualidade, foi recebido pelo próprio Jesus. Por quê? O tempo inteiro, todos os dias, ele lia o Evangelho e perguntavam a ele: por que você está lendo o Evangelho se você já conhece, né, todo esse conteúdo? O que ele respondia: eu quero ver aonde eu estou falhando. Veja, um homem que só fez caridade em toda a sua vida, de 92 anos, né, passados por aqui, estava preocupado em não errar e acertar ao máximo que ele pudesse. Esse é o exemplo para todos nós, né, porque não adianta só ficar recitando o Evangelho, decorando capítulos e versículos, se na prática a gente não se esforça em ser, né, como dizem que Francisco de Assis dizia, né, aos seus irmãos: vá e pregue o Evangelho, se precisar, use palavras. Quer falar, Santana, do nosso mestre, modelo e guia? Está vendo, Francisco de Assis, para quem que ele estava olhando? Né, para o modelo, para o nosso guia. Né? Então, esse pregar, que o Carlos Gomes acabou de citar a palavra de Francisco de Assis, é justamente a parte da convivência. Convivência com o próximo. Quem se propõe a seguir Jesus, a ser discípulo de Jesus, nós precisamos estar atento a essa pregação, né, do exemplo, da palavra, né, do controle. Como o Chico falou, estou estudando para que eu erre menos, ou que eu vou saber onde estou errando. É mais ou menos isso que nós fazemos. Por isso que nós aqui, no programa Novo Tempo, nós somos aprendizes. Todos nós somos aprendizes. Um pouquinho mais de cabelo branco, um pouquinho mais experiente, tentando passar um pouquinho a nossa experiência e a nossa vivência. Somente isso. Nós não estamos nos braços de Jesus, nós não estamos nos braços de Francisco de Assis, nós estamos desejando estar nos braços deles. E não são eles que vão fazer para nós o que nos compete realizar. Né? Cada um nasce já com uma tarefa a executar, que é mínima, né, dentro das nossas limitações. Francisco de Assis também, quando começou a aumentar muito o seu grupo, né, sua irmandade, quiseram fazer um estatuto, né, um regimento. Ele disse: não precisa, nosso estatuto é o Evangelho. Vamos segui-lo, que já está tudo ali. Né? E isso é lição para todos nós. O Evangelho deve ser um roteiro de vida, lido todos os dias, né, conhecido, principalmente o Novo Testamento, para que a gente veja aonde que eu estou deixando de ser a ovelha de Jesus. É verdade. E isso traz paz. Toda vez que a gente lê, assimila, consola. Abrir o Evangelho, deixar Jesus entrar. Segue, gente, segue. Porque a falha vai acontecer. Nós temos que entender isso. Nós não somos espíritos puros para acertar sempre. Nós vamos errar. Mas nós temos que saber que, ao errar, a gente não pode voltar atrás, que já aconteceu. Mas podemos começar hoje para ter um outro fim, um outro futuro. Então, o trabalho nosso é disso, é de cair, levantar. Difícil levantar? Porque o orgulho fala mais alto. Verdade. Bendito orgulho. Reconhecer que nós erramos, que fomos invigilantes, sabe? Isso é não só para nós, como para o próximo. Porque às vezes a gente é muito tolerante conosco e somos
bem ríspidos. Juízos cruéis para o outro. Para o Para outro, com a o lei. próximo, não. Para o outro, a lei. Para mim, misericórdia. Não. Nós temos que entender que nós estamos, quem estiver dentro de um templo, vai conviver com o semelhante onde tem suas faixas de vibração. E aí é a hora do nosso teste. Não é para o outro, é para nós. É nós que temos que aceitá-lo do jeito que ele é e proporcioná-lo o crescimento. Ele só vai crescer com os nossos exemplos. E no próprio Espírito aqui ele diz, por que uma terceira revelação? Né? Já que Jesus já veio. E o próprio Espírito responde, porque nós esquecemos das Escrituras ou a deturpamos. Por isso que o Francisco de Assis não queria regimento. Cada vez que se faz um regimento, mesmo baseado no Evangelho, se coloca algo humano, e algo humano, e algo humano, e isso foi feito em vários concílios da igreja, e muitas coisas foram modificadas, porque o homem se coloca em regras que não eram regras de Jesus. Agora, a dureza de Moisés a gente não esquece, né? A gente reencarna e ainda traz um rancinho dele. Tá, sim. Né? Que coisa! É porque a gente quer as coisas do nosso jeito. E é do jeito de Deus. É no tempo de Deus. E às vezes Moisés queria ajudar o povo, mas um povo ignorante, rústico, né? As pessoas não sabiam falar, era tudo gritado, é tudo imposto. E hoje não. Jesus mostrou bem isso quando ele foi preso, quando ele foi chicoteado, quando ele foi maltratado, quando ele foi esbofeteado. Ele mostrou que não é com violência que a gente resolve as situações. Olha só. Mas o nosso ímpeto interno, interior, se a pessoa pisar no meu pé, eu vou lá piso também no dele. Pior que é bem por aí. E se ele me dá um tapa, eu vou devolver o tapa. Então, é justamente esse exemplo de Jesus que faz com que as pessoas sigam-no. Né? Nós temos notícias de outras nações onde é proibido falar de Jesus. E os fiéis desses templos, eles são machucados por policiais e não revidam. Eles são vilipendiados por forças militares e eles não revidam. Sofrem tranquilamente. Olha só a tarefa desse espírito que pede para nascer numa nação assim. Agora, você falou de religião, né? Nem toda religião reconhece Jesus. A religião judaica, por exemplo, não reconhece Jesus. Reconhece como profeta, mas não como Messias, né? Então tem o seu valor histórico, sim, para eles. Né? Agora, o que é reconhecer Jesus? Né? Não é só bater no peito, né? Falar, eu acredito em Jesus. Só isso. Né? Então, reconhecer, seguir, né? É sempre, eu lembro da passagem de 2:20 Gálatas, né? Na carta de Paulo, quando ele fala, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando eu conseguir falar isso, vivenciando, aí eu posso falar que eu sigo Jesus. Até então, é teórico. Isso, essa verdade. teoria. Vamos ter que reencarnar várias vezes. Lógico, mas Agora, nós melhoramos. Tanto melhoramos que o nosso planeta está sendo galgado a um outro patamar. Saímos de provas e expiações, estamos indo para a regeneração. Mas não é porque o planeta está indo, é porque o ser humano está indo também. Está melhorando. Está melhorando. Então, quantas coisas nós melhoramos aqui? Quantas coisas estamos aprendendo com o nosso sofrimento, entre aspas, sofrimento, né? Porque a evolução é isso. Como é que você vai evoluir de uma menina para uma mãe? Você tem que passar por umas situações que são novas. O seu corpo vai mudar. Tudo muda com a gestação. Então, mas há um crescimento aí. Há uma evolução. Então não é só sofrimento do desconforto de um ser sendo criado dentro do ventre materno. Né? Existe toda uma preparação psicológica, emocional, que quando a criança nasce, a menina passou a ser mulher. É impressionante isso, o que acontece dentro de um ser quando nasce uma filha de si. Muda a cabeça, muda tudo. Então, essa evolução que nós estamos... E não é dor. É alegria. Está lá o ser, né? Se alimentando do leite que a mãe fornece. Olha que coisa linda.
É a lei do progresso, Lei né? do Outra progresso. lei que está nessa parte do livro dos Espíritos. E a evolução, é a lei do progresso moral, né? Porque intelectual a gente incentiva mais, né? Para que o aluno, que o filho, né, seja um bom aluno, um bom profissional, que ganhe dinheiro, que consiga ter uma família, tudo no materialismo. Mas quem é que está preocupado com a evolução moral dos próprios filhos, mudando atitudes diferentes de outros que a gente não concorda? Né? Por exemplo, você falou aí de Moisés. A evolução é lenta, então nós ainda trazemos em nós muitos comportamentos daquela época. Por exemplo, o nosso país, né, ser aí campeão em feminicídio. Que coisa mais vergonhosa a forma que o homem está tratando a mulher em pleno século XXI. Isso aí não é, né? Ver esses resquícios que estão vindo à tona, quando na verdade nós temos todas essas instruções que os Espíritos nos dizem para nos tratarmos de uma outra forma. Não é? Então não basta Jesus vir para mudar o planeta. Se a gente não ouve, né, e não coloca em prática as suas palavras, né, quando é que vamos evoluir? Ô Carlos Gomes, no Espiritismo fala-se muito em Jesus e pouco em Deus. Quem é Deus? O que é Deus para nós? Já falamos aqui, o Deus, né, que nós acreditamos não é um Deus que tem forma, não foi formado, né, como outras religiões falam, nem sexo, né, ele não é masculino, né, o Deus. Não, o Deus é a primeira pergunta que é filosófica de Allan Kardec, quando ele pergunta o que é Deus. Então, Deus para nós é uma inteligência. Agora, qual é o conceito de inteligência? Nem a ciência sabe o que é inteligência. Nós sabemos os produtos da inteligência, mas o que é a inteligência? Então, se não sabemos o que é a inteligência entre nós, o que é uma inteligência suprema? Né? Essa inteligência suprema que é Deus para nós. E falamos muito em Jesus porque, como já dissemos aqui, é o modelo e guia. Precisamos falar dele todos os dias e até pensar quando tiver que tomar uma decisão. O que Jesus faria, ou melhor, o que Jesus espera que eu faça. Então, antes de cada tomada de decisão, elevemos, né, nosso pensamento, façamos uma prece para sermos inspirados e tomarmos a melhor decisão. E a gente percebe também que lá no Velho Testamento, lá na Gênesis, né, dá uma visão clara do que é Deus, né? Ele quis a luz e a luz se fez. Olha só. Né? Criou tudo, lógico que não eram 6 dias, nós sabemos que são períodos, né? Mas para quem estava escrevendo na época, interpretou aquilo como sendo dias, mas são períodos, milhões de anos, bilhões de anos, para que hoje estamos onde nós estamos. Então, Deus é como diz o Carlos Gomes, recitando a questão número 1 do Livro dos Espíritos, é uma inteligência suprema do universo, ou até, com a ciência nossa avançou, né, dos multiversos, né? Nem isso conhecemos. Né? Então, a gente começa a perceber a grandeza. Para nós sairmos da Via Láctea, nós vamos gastar 100 mil anos-luz. Nossa. Viajando na velocidade da luz, vamos gastar 100 mil anos. Vamos sair da Via Láctea, da nossa galáxia. E quando sairmos, o que vai acontecer? Encontraremos milhares de galáxias. E quando olha a grandeza. Né, fez-se a luz, será que não podemos colocar no lugar de luz o Logos, a razão? A partir da criação veio o conhecimento de novo. Voltamos ao conhecimento que o Espírito nos diz. Instruí-vos, conheça, né, e ame. Parou nisso aí, você é feliz. A felicidade é um trabalho, uma conquista mesmo. Uma construção. A vinda do Espírito Santo, do Espírito de verdade, melhor dizendo, que o pessoal fala tanto no Espírito Santo, né? De verdade, veio para nos orientar, nos nortear. Nortear. A decisão é nossa. O livre-arbítrio é nosso. É uma das coisas que Deus não interfere. Nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio faz com que a gente tenha câmaras de gases, que a gente tenha Auschwitz, a gente tenha uma série de situações. O homem que tem massa muscular maior do que da mulher vai para cima da mulher para agredi-la. O homem que tenta colocar, isso tudo é livre-arbítrio. Deus não pode interferir porque tem consequências. Nós temos que entender que toda ação tem uma reação, né? Ou moral ou física. A gente vê com os nossos corpos, né?
quando nós criamos coisas saudáveis na nossa mente, no nosso pensamento, dificilmente ficamos doentes. Ficamos, mas uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 10 anos. Né? Então, não tem notícias de Jesus ter ficado doente, porque o espírito puro não fica doente, não deixa o seu corpo doente. Olha Né? aqui, o que é o Cristo Consolador? Né? O Cristo Consolador é feliz expressão utilizada por Allan Kardec para indicar que todas, por exemplo, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Tá vendo? Confiança. Confiar de que o futuro vai ser melhor. Aquele ser que nós amamos, o marido, o filho, a filha, a esposa, nós vamos nos reencontrar e continuar a nossa jornada. Podemos trocar de papel na próxima, né? Eu vou ser filho, minha mãe vai ser minha filha, eu serei pai da minha mãe, ou coisa do tipo, para que a gente possa aprender todas as lições. Não tem coisa melhor do que passar por aquela situação. Que é muito fácil a pessoa dizer, mas o homem é melhor, será? Vira o homem melhor, será? Eu acho que ser mulher é muito melhor. Porque o André Luiz, nas suas obras, falam da grandeza de ser uma mãe. E quanto que é o espírito que pede para nascer mulher. E ela é mãe, quanto que ela evolui espiritualmente. Então o progresso da mulher não dá para perceber, é muito grande. Por isso que a pessoa vai dizer, uma gravidez tem seus incômodos, sim, mas tem sua recompensa. E são espirituais as recompensas. Pode ver aí a quantidade de espíritos femininos que cresceram pela ignorância do homem, pela a ignorância do senhor dos escravos. Quantos eles evoluíram com a dor. Então, a mulher, o espírito que pede para nascer no corpo feminino, ela vai evoluir mais, tem sensibilidade. A gente vê a quantidade de médiums, as médiums, né? Que estão aí evoluindo com os ensinamentos que recebe dos espíritos. Então, pensa bem nessa sensibilidade, como é bonito. É grande a evolução, que quando a gente está morrendo, quem que a gente chama? A mãe. E quem vem receber quando chega do outro lado, geralmente? A mãe. A mãe. Né? A mãe, a avó, obras, a irmã. As obras espíritas, né? Quando aquele espírito tanto ele fez coisas que não devia do lado de cá, quando continua do outro lado, quem é que vai pedir auxílio a Bezerra de Menezes e a tantos outros? A mãe. Sempre tem uma mãezinha. Eu gostaria de ler aqui o finalzinho do que anotou João, sobre o que Jesus disse sobre o Consolador Prometido, quando ele diz, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Isso não nos remete a conhecimento? É uma exegese aqui que eu estou fazendo, né? Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que nós chamamos de Espírito de Luz, ou Espírito Superior, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, conhecimento de novo, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, quando nós dizemos que o Espiritismo é o Evangelho redivivo, é porque nós estudamos novamente o Evangelho, como eu já disse, acrescentando filosofia e a ciência, já com que ela já descobriu, e com a razão que hoje já podemos usar e pensar por conta própria. Né? A Maria Souza está aqui, lá do bairro Bahamas, ouvindo o programa. Deus abençoe, minha irmã. Margarete Marra, querido. Ela falou que o bingo foi um sucesso. Nossa, quanto prêmio bom, né? Marcelo Lopes Coelho. Bom dia, Nildo e convidados. Encontro com Deus. Muito obrigada. Bom dia. João Batista. João Batista aqui também. João, saudade dele. Excelente programa. Rutinelli, paz e bem. Marília, já falei, né? A todos vocês aí, muito obrigada. Pessoal, já estamos chegando no final do programa. Quem quer fechar o programa aí? Eu só queria ressaltar o que o Carlos Gomes acabou de ler, lembrando ao querido ouvinte que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem as orientações dos espíritos. Quem são os espíritos? São as almas dos homens que já morreram. Mas Jesus é tão generoso que mandou para nós
São João Evangelista, Sócrates, Fénelon, uma série de pessoas que pertenceram à Igreja Católica, que estão contribuindo com o esclarecimento do Evangelho. Por isso que é segundo o Espiritismo, segundo a informação dos Espíritos, que possamos estudar. Falamos muito em conhecimento, falamos que temos que nos amar, que temos que nos instruir. Essa é a nossa mensagem para hoje. Amai-vos e instruí-vos. Olha aqui um detalhe. Os que confessam publicamente sua fé em Jesus, vivendo segundo os seus ensinamentos, Não é são fácil. dignos do reino da verdade. Os que confessam publicamente. Não é pegar o livro dos Espíritos ou uma Bíblia e ir para o calçadão Subir no caminhão e ficar gritando lá. né? O que a gente deve entender? Esse vivenciar. Se for isso, sim, estamos já nesse reino, que o reino também não é lugar, é estado de espírito. Quando a gente faz uma coisa boa, a gente se sente muito bem. Em qualquer né? lugar. Sim, agora imagine fazendo uma coisa boa nas 24 horas do dia. Já estaremos no céu, aqui mesmo na Terra, né? Uma Madre Teresa, né? Um Gandhi, tantas pessoas que nós temos aqui para dar exemplo, como já falamos de Chico Xavier, né? Eles estavam em êxtase o tempo inteiro porque só tinham amor para oferecer. Então, se eles conseguiram, nós também vamos conseguir um dia. Mas para isso precisamos diminuir em nós o orgulho, como já dissemos, a vaidade e a chaga maior do mundo, que se chama egoísmo. Enquanto eu estiver pensando em mim, o outro não existe. Aí o outro vai sofrer e eu sou corresponsável por isso. Porque eu poderia diminuir na sua aflição e não fiz. Muito bem, gente. Então vamos despedir de todo mundo. Eu estou passando por aqui para ver se eu falei com todo mundo aqui. Vamos agradecer, né, Santana? Vamos sim. Que Jesus continue nos abençoando e quinta-feira que vem estaremos novamente aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. Carlos Góes? E lembrando sempre que esse programa não tem o objetivo de fazer ninguém virar espírita, nem convencer ninguém de nada. Apenas oferecer uma alternativa de pensamento em relação à vida, principalmente em relação à morte, para parar de temê-la e saber que à nossa volta estão aqueles que nos amam e não devemos ter medo deles, porque eles continuam nos amando e querem o nosso melhor. Vamos parar de ter medo de espírito e diminuir nosso preconceito em relação ao espiritismo. Obrigado pela oportunidade. Tirar a sua própria vida. Como é que fica no mundo espiritual? A gente fala semana que vem, tá bom? Fica vivo, porque ninguém consegue se matar. Não morre, né? Nádia Maria, muito obrigada a todos vocês, um beijo com muito carinho, e até a próxima quinta, se Deus assim permitir, e claro, encerramos com a prece do nosso querido Chico Xavier.